Nosso tema hoje é lidando com pessoas com síndrome de Down. Você sabe que esta é uma doença importante, um transtorno de desenvolvimento que a criança tem ao nascer. Aliás, antes de nascer já pode ser detectado também no ventre da mãe. A descoberta do síndrome de Down é uma doença descoberta, um retardo de saúde mental e corporal, descoberta pelo Dr. Down em 1866, no Hospital John Hopkins, em Londres. Se descobriu isso, né? Essa doença. E síndrome de Down é o nome do descobridor, que percebeu mudanças físicas em crianças e que até ali não se tinha crianças com esse sintoma, mas ninguém percebia o que seria aquilo. Então começou a se descobrir que isto seria uma formação genética. E a síndrome de Down é uma coisa que fica muito clara pela aparência que a pessoa tem, não é? E também já se descobriu mais cientificamente do que o autismo. Por exemplo, já se sabe que a doença do síndrome de Down é uma doença cromossômica. A causa não se sabe ainda. Então, a única causa que tem também clara é a relação à doença, a idade da mãe de mais de 35 anos. Mas é uma doença cromossômica. Nós temos 46 cromossomos em nossa formação. 23 pares cromossomos, cisíplos. Esses cromossomos formam nossa genética. Mas uma pessoa que tem síndrome de Down pode ter no par 21, não é 23, são 23 pares, no par 21 ele pode ter um cromossomo a mais. Por isso chama trissomia do cromossomo 21, é o nome científico, trissomia do cromossomo 21. Porque no cromossomo 21, 22 tem 3 cromossomos, não é um par, é um triplo. E as pessoas que nascem com esse cromossomo a mais, desenvolvem toda essa degeneração física, mental, muito significativa, né, que se chama de síndrome de Down. A síndrome de Down é uma forma de ser da pessoa, você já nasce com aquilo, não tem cura também, não tem processo de desenvolvimento. Ela tem dificuldade de aprender. No século passado começou a melhorar, ele vivia 20 e poucos anos, 30 anos, hoje ele já vive muito mais. Ele tem dificuldade de ter filhos, pode ter filhos, mas uma pessoa com síndrome de Down tem uma dificuldade muito grande na reprodução, na sexualidade. Também não pode dizer que ele é assexuado, ele tem sexo, mas a possibilidade de ter filho também é muito rara, né? É uma pessoa que tem alguma dificuldade seríssima, mas é uma pessoa tranquila, calma, tem equilíbrio emocional, tem deficiência de aprendizagem, déficit de aprendizagem tem, de adaptação social não tem problema mais de déficit de aprendizagem, tem dificuldade na aparência dos olhos, né? Parecendo um oriental, diferença no tamanho, na idade, no rosto, no formato do rosto, na maneira de andar. Então ele tem algumas mudanças bem interessantes, né? Tem raiz nasal achatado, baixa estatura, mãos pequenas e dedos curtos, flacidez muscular, prega palma única, tem uma palma dentro dessas pregas todas que a gente tem olhos com linha ascendentes e pele com determinadas formas diferentes de fibra na pele, tem mudanças na pele, né? Então ele tem algumas dificuldades, até físicas notáveis. Uma pessoa com síndrome de Down se nota logo de primeira. Ele tem aparência física diferente das outras pessoas. Mas eles se desenvolveram mais, a medicina melhorou muito. Eles hoje já têm emprego, por exemplo, as empresas são obrigadas a ter uma cota para deficientes. Então, uma pessoa com deficiência cerebral, deficiência intelectual, pode trabalhar. Com autista também pode trabalhar em determinado nível. E uma pessoa com síndrome de Down, a gente vê em várias lojas aí, pessoa com Down trabalhando, produzindo e sendo bons profissionais. Isso tudo é possível. Ele não consegue formar, é difícil um Down se formar na universidade, por exemplo. Então, um déficit de aprendizagem razoavelmente grande e ele tem dificuldade de aprender. Mas como é que se lida com pessoa com síndrome de Down?
Ele pode aprender numa sala de aula normal, mas ele precisa de um apoio médico, de um apoio neuropsicológico, de um apoio pedagógico para ele se desenvolver melhor, para melhorar seu neurônio, seu neurotransmissor do aprendizado, precisa melhorar o desempenho dos seus neurônios e com exercícios físicos, exercícios mentais, exercício de leitura, exercício de filmes, exercício de desenhos, exercício de sala de aula com mais hora com eles, com mais tempo, eles podem ser mais produtivos e eles são muito amáveis. Ou seja, o amor do professor, do ensinador, conta muito mais na pessoa com síndrome de Down do que com um autista, por exemplo. O amor que você tem ao lidar com ele cria apegos do Down com você e a facilidade de aprender aumenta. Então, se você investe mais na educação da pessoa com síndrome de Down, ele pode ir muito mais longe do que outros que não teve oportunidades. Claro que tem algum autista ou outro que se forma na universidade, mas é muito mais difícil ele ir muito longe, porque a sua capacidade, seu sistema de aprendizagem, seu sistema límbico, não é? Hipocampo, o sistema cognitivo da pessoa com síndrome de Down, que é o sistema da fala, da percepção, da audição, da capacidade de aprender, o sistema límbico e o sistema cognitivo da pessoa com síndrome de Down, ele tem menos neurônios, tem menos capacidade cognitiva de aprender várias coisas, de amplitude. É uma incapacidade, não é uma incapacidade de afeto, como o autista. É uma incapacidade realmente de aprender, porque o cérebro nasce com a limitação neuronal nas áreas do hipocampo da memória, nas áreas límbicas, que é a área da fala, da percepção, do pensamento, da memória. Isso tudo se chama sistema cognitivo. O sistema cognitivo tem a ver com fala, com percepção, com sensação, com pensamento, com memória, tudo isso aí é um sistema cognitivo, que é o sistema do aprendizado. Então, tudo do Down é mais limitado em relação a esse tipo de coisa. Então, há uma dificuldade real de aprendizagem. Mas as escolas que ele frequentar, o tipo de apoio que ele tiver, o tipo de amor que ele for alcançado, ele pode ir muito mais longe que outro que não teve. Então, o ambiente familiar pode ser muito importante, o ambiente da escola, o ambiente da igreja. Melhorar o ambiente para atender essas pessoas que têm mais dificuldades, mais carências, que têm mais... Tem uns que têm um Down muito avançado, que têm dificuldade de aprender muito gigantesca, mas não tem dificuldade de amar, de ser amado. Então, amar é a palavra-chave para quem ensina pessoas especiais. Amar profundamente, porque o Down tem uma alma, ele é um ser humano, ele pode trabalhar, até casar, pode progredir em várias áreas. Ele é uma pessoa que tem uma leveza maior do que outros tipos de dificuldades. Ele tem uma leveza na vida muito maior. Ele não tem aquela visão vamos dizer assim, de angústia mais profunda que outras pessoas têm. Ele tem uma leveza, ele não tem essa percepção dos perigos da vida que os outros têm. Ele tem uma percepção mais baixa em relação até aos perigos reais. Então, uma pessoa com síndrome de Down precisa de ser tratado com muito amor, com muito cuidado. E quando a pessoa nasce, logo descobre isso, tem uma ultrassom chamada morfológica, que pode ser no ventre da mãe, que a pessoa pode ter testes pré-natal também, que é teste genético, e a pessoa pode já saber com antecipação. Claro que isso não ajuda tanto porque você não tem como melhorar. A pessoa com síndrome de Down não existe cura, existe melhora sim. Tratamento sim, cuidado sim, aprimoramento do aprendizado sim. Tudo pode fazer para melhorar. Não tem uma cura em definitivo, porque isso é uma questão de formação cerebral já no ventre materno. Então é doença genética. A doença genética não tem cura. Pode melhorar alguma coisa nas percepções, desenvolvimento, até o autista melhora, mas isso é o cuidado que a gente tem. Não existe cura para uma pessoa com síndrome de Down, mas existe até se tornar profissional, é possível. Então nós precisamos cuidar de pessoas que precisam de nós, tratamentos especiais para pessoas especiais. Juntos possamos ser mais fortes, fazer um trabalho melhor. Que Deus abençoe você ricamente. Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar.
Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD.